Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, estamos juntos mais uma vez. Quero convidar a todos vocês para o meu momento sublime, que este momento seja um momento especial para todos nós, que seja um momento de meditação, de reflexão, de estudar também a palavra e ver o que Deus tem para nós, para todos nós neste dia. Hoje eu quero retornar ao tema família, tá? E quero falar sobre o bom testemunho, o nosso bom testemunho, a importância, a necessidade do bom testemunho dentro de casa, tá bom? Se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. É muito importante que nós entendamos isto, porque Deus quer abençoar a nossa casa, Ele quer edificar os nossos lares, portanto, nós precisamos buscar Deus em primeiro lugar. Amados, o mundo perdido está precisando do nosso bom testemunho. É verdade, o mundo está indo de mal para pior e ele conta com o bom testemunho dos cristãos. É o bom testemunho dos cristãos que levam pessoas a se interessarem por Cristo, a desejarem ouvir e prestar atenção na mensagem do Evangelho que pregamos. É o nosso bom testemunho. Então nós precisamos policiar o nosso testemunho. Os nossos colegas de trabalho precisam do nosso testemunho, os nossos colegas de escola, os nossos vizinhos precisam do nosso bom testemunho. E os nossos familiares não precisam? Com certeza. Se os de fora precisam do nosso testemunho, se o nosso testemunho pode abençoar pessoas fora de casa, poderá abençoar muito mais dentro de casa. Porque é ali que nós somos conhecidos. Eu me questiono muito, né? Porque é tão difícil, às vezes, dar bom testemunho no seio da família. Por que é tão difícil, né? É que nós temos tanta liberdade e nos tratamos de maneira, às vezes, não tão cordial, né? Porque nós estamos em família, a gente pode, mas isso não deve ser. A grosseria, a falta de respeito, a intolerância, essas coisas não podem atrapalhar o nosso testemunho dentro de casa. O nosso testemunho pode salvar vidas. É verdade, o nosso bom testemunho está salvando vidas. Deixa eu contar para você uma experiência. Eu estava uma vez em casa, já era pastor, início de ministério, 24 anos de idade, e nós somos em 5 irmãos. E o irmão Eliezer, que era o caçula dos homens, ele trabalhava numa loja em Nova Iguaçu, e ele telefonou para mim, eu em Belfor Roxo, perguntou se ele precisava muito conversar comigo. Era um assunto muito sério e ele precisava conversar comigo sobre esse assunto. Quando é que eu poderia me encontrar com ele? Eu disse, olha, hoje mesmo, quando você sair do trabalho, que horas que você sai da loja? Ele disse, tal hora. Disse, então eu estarei aí na porta da loja em Nova Iguaçu e quando você sair a gente conversa e depois eu volto para casa e você vai para sua casa, ok? Ok, marcamos, tal horário estava lá e fechou a loja, saíram todos os funcionários e ele veio na minha direção. E nós saímos conversando, pegamos a direção oposta da rodoviária, onde ele pegaria o ônibus para casa, né? Então nós estávamos perto da rodoviária e nós pegamos uma rua que é longa, no centro de Nova Iguaçu, em direção oposta e fomos conversando. E na conversa, então, ele abriu o coração a respeito do problema, e era sério, grave, que ele estava enfrentando. E ele não era evangélico, ele respeitava muito a mim, o outro irmão, Arildo, que é pastor também, mas nunca se interessou por igreja, nunca frequentou igreja, nunca havia tomado uma decisão ao lado de Jesus. E eu nunca esperei que ele fizesse isso, que ele me procurasse. Talvez procurar o irmão mais velho, né, que era o conselheiro da família, mas ele ligou para mim. Então Deus tinha algo importante para fazer através daquele atendimento pastoral, né? Que na verdade não era atendimento pastoral, era de um irmão e um outro irmão. E nós fomos conversando e fomos nos distanciando da rodoviária, nos distanciando. Quando ele terminou de falar, então paramos, né, debaixo de uma marquise, estava muito tarde já da noite, paramos e eu então o aconselhei e me comprometi que estaria orando
por aquele assunto a partir daquele momento. A partir daquele momento estaria orando por ele e pelo assunto que ele havia me apresentado. E quando nós fizemos a volta para voltar para a rodoviária para ele ir embora, e eu também vir para minha casa, eu me senti pastor do meu irmão. Naquele momento, aquele status de irmão para irmão, ele caiu por terra. Ali eu comecei a me sentir pastor do meu irmão. Uma sensação gostosa, maravilhosa, a minha fé foi renovada. Eu vi que Deus ia atender o meu irmão, Deus ia cuidar do meu irmão, Deus ia tirá-lo daquela situação que ele havia se envolvido. Eu tinha certeza disso. Então já voltamos batendo um papo, conversando amistosamente, e ele foi para o ponto de ônibus, pegou o ônibus e foi para casa, e no domingo ele foi com a esposa da igreja, e pouco tempo depois meu irmão estava se convertendo, ele, a esposa, e eu tive a oportunidade de batizar os dois. Você já imaginou que experiência maravilhosa? Numa conversa entre irmãos. Quando terminamos a conversa de irmãos, eu me senti pastor do meu irmão. E até hoje eu dou graças a Deus pela vida do meu irmão Eliezer, a sua esposa Denise, seus filhos. Como Deus tem sido maravilhoso. Eles trabalham agora com os radicais lá, ajudando meu irmão na atitude radical. Tem sido uma bênção. Então, eu só teria condições de ajudar meu irmão, se o meu testemunho significasse alguma coisa para ele. Senão, ele não ligaria para mim. Eu tenho certeza que ele ligaria para o irmão que é o nosso exemplo, o pastor Arildo Borges Xavier, é o nosso pastorzão, tenho certeza disso. Mas naquele momento eu estava mais perto e era a pessoa que Deus indicou para aquele aconselhamento. Creia nisso. O nosso bom testemunho está sendo esperado e talvez cobrado dentro das nossas próprias casas. Querido Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor está edificando as nossas famílias. Obrigado, Senhor, por esse testemunho que eu estou dando hoje pela manhã e que ele sirva, Senhor, de oportunidade para que todos nós possamos refletir. Precisamos melhorar e policiar o nosso testemunho, o nosso comportamento dentro das nossas casas. Fica conosco, abençoa os teus filhos, em nome de Jesus. Temos todos um bom dia. Não se esqueça, se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam.